Vocês já se perguntaram como um espelho funciona? Quer dizer, é algo minimamente curioso, porque é como se existisse um outro mundo do outro lado, só que invertido. Oi, meu nome é Humberto, eu sou professor de física e hoje a gente vai ver espelhos planos. Espelhos planos são qualquer superfície muito bem polida a ponto de se tornar plana e regular. Esse é o nosso caso ideal. E quando eu digo ideal, é porque no nosso mundo real isso não existe, isso é impossível. Porque no nosso mundo real as superfícies têm algumas irregularidades, que torna a reflexão dos raios algo difuso. E aqui a gente só vai trabalhar com os casos ideais. Com isso, a gente já consegue enunciar as duas primeiras leis da reflexão. A primeira diz que o raio incidente, a reta normal e o raio refletido estão todas no mesmo plano. Já a segunda fala sobre ângulos. A segunda lei diz que o ângulo formado entre o raio incidente e a reta normal é igual ao ângulo formado entre a reta normal e o raio refletido. Vamos ver agora algumas classificações e alguns conceitos relacionados à imagem de um espelho plano. E o primeiro conceito é a classificação da imagem formada no espelho plano. Como assim? As imagens formadas em espelho podem ser classificadas de duas formas, elas sendo virtual ou elas sendo real. As virtuais são aquelas que são formadas atrás do espelho, aquelas que nos passam a sensação de que estão atrás do espelho. Já as reais são aquelas que a gente consegue projetar numa tela, por exemplo, no cinema. Já a segunda característica tem a ver com distâncias. A distância entre você e o espelho é a mesma distância entre o espelho e a imagem. Então, se você se afasta 1 metro do espelho, a imagem também vai se afastar 1 metro do espelho. E essa característica é muito importante para a gente entender o porquê a imagem formada dentro do espelho aparece invertida para a gente. Ou seja, se a gente levantar a mão direita, dentro do espelho vai parecer que a imagem está levantando a mão esquerda. E para a gente entender o porquê que a imagem formada dentro do espelho plano é invertida, vamos primeiro aprender a desenhar essa imagem no espelho. E para isso, a gente vai ter que usar aquela ideia de que a distância do nosso objeto ao espelho vai ser a mesma distância do espelho à imagem. Com isso em mente, a gente consegue desenhar 3 pontos do nosso objeto dentro do espelho, que seriam os 3 pontos correspondentes ao objeto. Feito isso, é só agora a gente desenhar esse objeto dentro do espelho. Só que como as distâncias têm que ser as mesmas, então você vai perceber que o objeto formado vai ser invertido. Entendeu agora o porquê que o objeto formado é invertido? E além disso, uma parada também que vai facilitar muito a nossa vida é desenhar graficamente esse nosso espelho. Porque ficar desenhando o espelho literalmente sempre é um pouco cansativo. Então a gente vai desenhar dessa forma o espelho agora. E eu não sei se vocês já perceberam, mas quando a gente lê a palavra ambulância de frente para uma ambulância, a gente percebe que as letras estão invertidas. Isso se deve ao fato de que quem precisa ler essa palavra é o cara que está na frente no trânsito. E ele só vai conseguir ler essa palavra olhando no retrovisor, que é um espelho plano. Por isso que quando ele lê a palavra pelo retrovisor, ele vai conseguir enxergar escrito certo. Já outro fato muito importante para a gente é quando a gente desloca esse espelho em relação ao observador. Se por acaso a gente manter o nosso objeto fixo e deslocar o nosso espelho a uma distância L, a nossa imagem vai deslocar 2 L's. Isso se deve ao fato de que a nossa imagem precisa manter a mesma distância para o espelho que o nosso objeto tem. E uma consequência disso é que se o nosso espelho se desloca L num determinado tempo e a nossa imagem se desloca 2 L's nesse mesmo determinado tempo, significa então que a imagem tem o dobro da velocidade do nosso espelho. Uma outra característica também é quando a gente rotaciona esse espelho. Dessa vez, vamos imaginar que a gente tem um espelho e que nele esteja incidindo um raio de luz. E agora a gente vai rotacionar ele em um ângulo alfa. Então agora o nosso raio vai sofrer também uma rotação de beta. E esse beta é igual a 2 vezes alfa. Um outro fato muito curioso também é com a associação de espelhos. Quando a gente associa 2 espelhos planos, a gente pode formar várias imagens só mexendo na angulação entre esses 2 espelhos. E para a gente descobrir quantas imagens vão ser formadas, é só a gente pegar 360, dividir pela angulação formada entre esses 2 espelhos e subtrair 1. Beleza, mas aí você pode estar se perguntando o que espelhos planos podem te ajudar no seu dia a dia. Vamos imaginar a seguinte situação. Você está se preparando para sair, mas quando você vai se olhar no espelho, você percebe que não consegue se ver inteiro no espelho. Você não sabe se seu
boné está combinando com seu tênis. E como você resolve esse problema? E o primeiro passo é a gente entender qual é o nosso campo visual, que é basicamente o que a gente consegue enxergar quando a gente olha para o espelho. E para a gente descobrir esse nosso campo visual é molezinha. A gente só vai precisar desenhar a imagem dentro do espelho, que é algo que a gente já viu como faz. E daí a gente vai traçar duas retas passando pela borda do espelho. E essas retas verdes seriam o limite do nosso campo visual. Ou seja, tudo aquilo que está entre essas retas verdes, a gente conseguiria ver pelo reflexo do espelho. Isso vai ajudar a gente a entender pra caramba qual é o tamanho mínimo que o espelho precisa ter para que a gente consiga se enxergar inteiro nele. Para a gente descobrir qual é o tamanho mínimo que esse espelho precisa ter para a gente conseguir se ver por completo, é moleza. A gente vai ter que usar essa ideia do campo visual. Só que para a gente descobrir qual é o campo visual, a gente precisa primeiro desenhar a imagem no espelho. E agora a gente vai dizer que a altura da pessoa é h e que a distância dos olhos até o solo é O. Além disso, a distância dela até o espelho é D, o comprimento do espelho de x e a altura que esse espelho precisa ter em relação ao solo de y. E agora sim a gente traça o nosso campo visual. Percebe que agora a gente consegue formar alguns triângulos aqui. E percebe que esses triângulos são semelhantes. E agora a gente consegue achar uma semelhança de triângulos, né? Onde x está para h, assim como D está para 2D. Isso nos fornece qual é o comprimento mínimo que o espelho precisa ter para que a gente consiga se ver por completo. E esse mesmo raciocínio a gente consegue usar para descobrir qual é essa altura y. E agora eu sei que vocês já devem estar cansados de ver minha cara, de tanta matemática, de tanta física, mas a gente precisa falar de mais um assunto para terminar esse capítulo. E esse assunto é algo que eu particularmente gosto muito, porque é quando a gente começa a relacionar conceitos físicos com os nossos sentidos. Se eu perguntasse para você o porquê você não está enxergando nada, provavelmente você me responderia porque não tem luz. Então a gente vai ligar a luz agora. E quando a gente liga a luz, você percebe que tem uma bandeira do Brasil pendurada na parede. E você só consegue perceber isso porque os raios refletidos pela bandeira estão chegando nos seus olhos. Então a luz verde está chegando no seu olho, assim como a luz amarela e azul estão chegando no seu olho. Só que se a fonte de luz primária é branca, por que você está enxergando a cor verde, amarela e azul? E a resposta é que a luz branca é constituída de todas as outras cores. Ou seja, se chega a luz branca incidindo naquele retângulo verde, todas as outras cores vão ser absorvidas, menos o verde, que vai ser refletido. Assim como no amarelo, que todas as outras cores são absorvidas e só ele é refletido. Mas aí entra um problema. Se no retângulo só é refletido o verde, o que aconteceria se eu incidisse uma cor vermelha, por exemplo? Se a gente tomar como exemplo o retângulo verde, a gente só percebe ele verde porque ele está refletindo o verde e absorvendo todas as outras cores do branco. Então, se agora só está chegando luz vermelha e ele só é capaz de refletir a luz verde, significa então que agora ele está absorvendo toda a luz vermelha que está chegando nele e não refletindo nada. Diferente do branco, por exemplo. O branco consegue refletir todas as outras cores. Então, se está incidindo uma luz vermelha, ele vai ser capaz de refletir essa luz vermelha para a gente. Com isso, a gente consegue concluir que o que é verde só é verde porque reflete o verde e absorve todo o resto. O que é preto só é preto porque absorve todas as cores e não reflete nada. E o que é branco só é branco porque reflete todas as cores e não absorve nada. Galera, é isso. Eu sei que essa aula é um pouco pesada e se tiver dúvida, volta o vídeo, vê devagar, vai anotando as coisinhas, que eu tenho certeza que vocês vão entender os espelhos planos e as cores, já? Abração e até a próxima!